Fala, galerinha, beleza? Professor Bruno de novo aqui com vocês, galerinha do Exato. Professor Bruno aqui novamente para a gente dar sequência, para a gente continuar então nossos estudos, né? Continuar o nosso aprofundamento aqui, né? Nosso conhecimento. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Estou indo para BioC agora com vocês, então aula 1 da BioC, beleza? Vamos começar então, essa aula, então a primeira aula da BioC, tá? Gente, o que eu vou falar com vocês hoje? Eu vou falar um pouquinho da taxonomia animal, né? O que a gente tem relacionado à taxonomia animal. Deixa eu sair daqui, deixa eu ir lá para o cantinho, fica quietinho aqui. Tá, o que eu tenho? Ela é baseada, então, na classificação de Linneu, né? Carlos Linnaeus, que foi, né, por muito tempo considerada, né, que, na verdade, é a base, né, da classificação biológica, tá? O que Carlos Linnaeus, o que Linneu utilizou? Utilizou a morfologia, a comparação, né? Como assim a morfologia com uma comparação? A comparação estrutural entre os seres vivos. A questão, então, de onde está posicionado isso, onde está posicionado aquilo. Então, a estrutura dos indivíduos. O que é semelhante, o que é diferente. Tá? Essa, então, foi utilizada para fazer a classificação atual. Então, é a classificação tida como atual, né? Que é aquela classificação, né, com base em 7 categorias taxonômicas, ou os taxons. Tá? Então, aquela classificação que fala sobre o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá? Ainda não vou trabalhar com domínio aqui com vocês, né? A gente sabe que a gente tem uma também, né, que foi proposta por Rules, né, que entra em relação ao domínio. Ainda não vou entrar nisso com vocês, vou falar só um pouquinho da classificação proposta por Linnaeus. Tá? Então, aquela palavrinha, né, a reficofage, para a gente, então, marcar lá o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá? Então, os taxons, né, são categorias. Então, quando vocês verem o termo taxon, ele é referente, né, às categorias taxonômicas aqui, né? A família é um taxon, a ordem é um taxon, o gênero é um taxon, a espécie é um taxon, tá? Beleza, ó, o que a gente tem então? Tá? Então, ó, maior diversidade biológica entre representantes, maior semelhança entre os representantes. Então, as 7 classificações aqui: reino, filo, divisão. Divisão, geralmente a gente utiliza mais na botânica. Classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, desculpa. O que a gente vai dizer, gente? Que quanto mais próximo estiver, né? Quanto mais próximo estiver da espécie, maior é a proximidade. Então, assim, ó, quanto mais para baixo, maior é o parentesco entre os indivíduos. Então, o que eu quero que vocês entendam? 2 indivíduos que estão na mesma família, tá? Então, vamos pegar o nosso canetãozinho aqui, ó. 2 indivíduos que estejam na mesma família são muito mais próximos que 2 indivíduos que estejam na mesma ordem, né? Porque quanto mais próximo do reino, tem maior diversidade, e quanto mais próximo da espécie, tem maior semelhança. Então, eles são mais aparentados, né? Quando eu tenho aqui a espécie, tá? O que mais que é importante? Sai aqui o canetão, vamos lá. Ó, aqui a gente tem uma classificação taxonômica para a gente entender um pouco melhor o que eu passei para vocês. Ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá? Então, o animal aqui, né? Animal, reino, né? Reino animalia, tá? Filo, cordata, então os cordados. Classe mamália, então todos eles mamíferos. Ordem carnívora, carnívora para o cachorro, para o gato, primata e primata para o homem e para o chimpanzé. Então, agora a gente fala lá qual é o grau de semelhança, né? Quais são os comuns para o cão, gato, chimpanzé e homem. Então, o táxon comum para esses 4 animais está aqui, né? Então, eles compartilham a mesma classe, tá? Então, todos eles têm a mesma classe. A partir daqui, eu começo a ver diferença entre eles, né? Por quê? Porque o homem e o chimpanzé são da classe, agora da ordem primata, e o cão e o gato são da ordem carnívora, tá? Beleza? Daí agora que eu consigo ver, então, que em relação à família, cães, Canidae, gatos, Felidae, né? Felidae. Então agora eu já consigo ver que o parentesco, né, a proximidade entre eles acaba aqui, ó, em ordem. A família já é diferente. Agora, se eu comparar o chimpanzé e o homem, né, eu tenho aqui, né, a mesma ordem, igual o cachorro e o gato, mesma família, Hominidae, tá? E eu tenho mudanças apenas a partir do gênero. Então, se eu for comparar aqui e pedisse para vocês o seguinte: quais são os animais mais próximos de acordo com a classificação taxonômica? Então, de acordo com a classificação taxonômica, os animais mais próximos são o chimpanzé e o homem,
que compartilham até a mesma família. Quanto mais próximo do gênero, mais próximo da espécie, maior é o parentesco entre eles. Beleza? Tranquilo, gente? Que mais? Ó, aqui para a gente entender, né, a maior diversidade entre os animais, né, no reino animal, é a maior diversidade no reino, e quando eu chego aqui, né, perto da espécie, vai diminuindo. Então, eu vou tendo mais semelhanças morfológicas, e aqui eu tenho um grau, né, no caso, bem específico, tá? Então, um compartilhamento agora bem específico a partir desse momento aí. Beleza, gente? Tranquilo? O que mais? Vamos lá. Ó, outra coisa importante também é a gente entender alguns conceitos dentro dessa nomenclatura, dessa taxonomia animal aí. Então, a gente tem o conceito de espécie. O que é o conceito de espécie? Então, é um conceito onde eu tenho indivíduos semelhantes, tá? Como assim indivíduos semelhantes? Que têm a capacidade de trocar material genético entre eles, ou seja, tem a mesma carga, o mesmo número cromossômico, a mesma carga cromossômica, se eu pensar, sim, né? O mesmo arranjo cromossômico, digamos assim, tá? São capazes de cruzar, então eles têm capacidade de cruzar e produzir descendentes férteis, né? Então, produzir descendentes que são férteis e conseguem perpetuar a espécie, tá? Vamos aprender também outros conceitos, né? O que é uma especiação dentro da taxonomia? É uma barreira que impede o contato entre organismos. Então, surgiu uma barreira e essa barreira impede com que os organismos entrem em contato entre si. Isso causa o que a gente chama de isolamento reprodutivo, ou seja, eles não conseguem cruzar entre si e se adaptam, né, a diferentes condições, porque cada ambiente vai ter uma condição diferente, surgindo então uma nova espécie, tá? Como assim? Ó, vamos pegar a situação aqui, tá? Então aqui eu tenho, né, os peixinhos só laranjinha aqui, tá? Uma barreira geográfica surgindo, separando as populações. Então eu tenho duas populações diferentes que aqui se adaptam à condição, aqui se adapta a uma nova condição, então eles vão até mudando, né? Você vê que a coloração deles acaba mudando também. E então, a hora que esses dois se encontrarem, se eles conseguirem se encontrar, eles vão cruzar entre si? Não, porque agora são espécies diferentes. Então, a especiação explica como que surgem as espécies, tá? Então, por uma barreira geográfica, no caso, causando isolamento reprodutivo. Isso quer dizer o quê? As espécies não conseguem cruzar mais entre si, tá? O que mais? Híbridos. Outra coisa que acontece também aqui é o surgimento de híbridos. Como que eles surgem? Devido ao cruzamento de espécies diferentes. Então, espécies que não são iguais. Aqui um exemplo da égua com jumento. A égua com jumento é um tipo de cruzamento que gera um híbrido, que é quem? A mula. A mula que é um animal infértil. Tá? Uma outra situação que a gente tem na natureza também, né, é o cruzamento lá do leão com o tigre, que gera o ligre, que também é um híbrido, um animal infértil. Tá? Então, espécies, né, que são diferentes, que acabam cruzando e gerando um híbrido estéril, né? Infértil, tá? Beleza, vamos falar um pouquinho das regras de nomenclatura, né? Como é que eu faço para dar nome científico para essas espécies, para os seres vivos? Então, a primeira coisa, uso do latim, tá? Tem que empregar o latim? Tem que empregar o latim. Ah, professor, por quê? Tem que ficar chique? Não, não é questão de ficar chique. Pensa lá, latim, por quê? É uma língua morta, então não vai ter revisão ortográfica, não vai ter mudança nenhuma. Então, por isso, uso do latim. Tá. Sistema binomial, isso quer dizer o quê? Dois nomes, então, gênero e uma espécie, tá? Então, classificação, nomenclatura binomial. Outra coisa, esse nome tem que estar em itálico, negrito ou sublinhado, ou seja, esse nome tem que estar destacado de alguma forma. De alguma forma você tem que destacar isso para mostrar para um leigo ou até para mostrar para a comunidade científica que isso é um nome científico, que é uma espécie. Então, ou itálico, né, ou você, no caso lá, vai, né, deixar ele itálico, né, aquela letrinha tombadinha bonitinha, ou negrito, destacando, ou sublinhado. Geralmente sublinhado a gente vai aplicar quando a gente vai escrever, né, em um papel, alguma coisa assim, você sublinha isso aí. Prestem atenção, porque às vezes o vestibular faz isso com vocês, tá, gente? Opa, deixa eu arrumar isso aqui, vou pôr o canetão vermelho. Tá? Ele faz o quê? Ele coloca os nomes e ele pergunta se isso está dentro dessas regras aqui, tá? Então prestem atenção, tá? Ok, outra coisa também que a gente tem que considerar dentro das regras de nomenclatura é utilização, né, das regras para gênero e utilização de regras para espécie. Como assim? Quando eu falo de um gênero, quando eu vou dar nome a um animal, a um organismo vivo, e eu vou utilizar o gênero sempre vai ser assim, primeira letra maiúscula, somente a primeira. Quando eu falo da espécie, né, daquele epíteto específico, todas são minúsculas. Então, você não precisa ter letra maiúscula aqui. Todas as letras são minúsculas, tá? Então, específico por quê? Porque aqui eu tenho o grau de distinção,
tá? Entre os organismos. Beleza, vamos lá. Ó, um exemplo, tá? Então, ó, gênero Trypanosoma, vou pegar o amarelinho, Trypanosoma, espécie cruze. Então, ó, primeira letra maiúscula para a espécie todas. Beleza, segundo caso, Homo erectus, né? Notem que aqui eu deixei em itálico, tá mais sublinhando só para mostrar de novo para vocês. Então, primeira letra gênero maiúscula, todas as espécies minúsculas. Plasmodium vivax. Vamos lá. Primeira letra maiúscula, todas as outras minúsculas. Aedes aegypti. Então, primeira letra maiúscula do gênero, espécie todas minúsculas. Tá? Então, se atentem a essas regras. Como eu falei para vocês, às vezes o vestibular faz isso com vocês. Ele coloca as regras e quer saber se você... Ele coloca as regras, não. Ele coloca o nome científico e quer saber se você sabe como é que é, se é o correto ou não. Ele vai pedir para você marcar isso, tá? Que mais, gente, que a gente tem que ver aqui? Sai daí, canetão, sai daí. Tá, vamos lá. Subgênero. Subgênero também pode acontecer logo após o gênero, tá? Aí eu tenho uma nomenclatura trinomial, beleza? Que envolve gênero, subgênero e espécie. Então aqui que a gente tem, ó, o Anopheles, Nisorhynchus, Darling. Então aqui eu tenho o gênero, tá? Vamos pegar lá o nosso canetão. Opa, o que eu fiz aqui? Tá, vamos lá. Vou pegar o nosso canetão. Aqui eu tenho lá o gênero, que é o gênero Anopheles, tá? Nisorhynchus, o subgênero. Notem que eu tenho o quê? Primeira letra maiúscula, igual o gênero, e esse nome entre parênteses e a espécie Darling. Tá? Então, isso mostra uma variação dentro do gênero, tá? Então, aqui, ó, igual o gênero, tá? Então, primeira maiúscula e entre parênteses, tá? Beleza? Vamos lá. Subespécie agora também é trinomial, tá? Então, também é nomenclatura trinomial, então, 3 nomezinhos. É para gênero, para espécie, para subespécie. Então, lá na espécie eu tive uma variação. Como assim? Vamos pegar lá, ó, nosso caso, Homo sapiens sapiens, né? Então a nomenclatura agora é igual à da espécie, todas elas minúsculas, sem o emprego do parênteses. Eu não preciso empregar isso aqui, ó. Então vamos tirar. Não precisa colocar o parênteses, tá? E acompanhando o que é de regra para a espécie, tá? Então Homo sapiens sapiens. O que isso indica, professor? Indica que lá no gênero, na espécie sapiens, teve pequena variação. Então, indica o seguinte, que nós não somos iguais ao primeiro Homo sapiens que surgiu no planeta Terra, na face da Terra. Então, a gente teve variações, algumas mudanças, tá? Isso que indica essa variação aí dentro da espécie, no caso, tá? Beleza? Gente, ó, então sobre taxonomia, nomenclatura biológica, era isso aí que eu queria tratar com vocês, tá? Esses assuntos que eu precisava trabalhar para vocês entenderem como que a gente aplica, como a gente executa, tá? No mais, agora, logicamente, eu preciso que vocês, né, depois desses 3 momentos, vocês pratiquem exercícios, tentem tirar as dúvidas para ver se isso ficou claro para vocês. Beleza, gente? No mais, contem comigo. Se vocês precisarem, né? Que nem eu falo para vocês, a gente tem um canal aí, um canal de comunicação online em alguns momentos, né, usuários da aula, tá? A gente também, né, eu posso estar trabalhando com vocês, né, pelo WhatsApp, né? A gente tem o grupo lá, mas também que nem para vocês, redes sociais, gente. Se vocês precisarem, podem estar me buscando lá em rede social, que eu tiro dúvidas para vocês. Beleza, gente? Tranquilo? Tá? Um grande abraço para vocês. Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham compreendido. Até a próxima, senhores, e se cuidem, por favor.